Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. E se você quiser, compartilhe com alguém que precisa talvez até mesmo ouvir essa mensagem. Bom, Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, nós somos uma igreja brasileira e nós trazemos na nossa identidade, muitas vezes, uma espécie de sincretismo religioso. Nós vamos nos lembrarmos que nós viemos, via de regra, do catolicismo, do espiritismo e muitos de uma religião de matriz africana. E nós acabamos, a gente acaba assimilando, né? Nós acabamos assimilando essas doutrinas e esse sincretismo para dentro da fé evangélica. Por quê? Nós somos uma igreja que colocamos um copo de água em cima de um televisor ou de um rádio, nós somos uma igreja que usamos sal grosso, nós somos uma igreja que distribuímos rosa, nós somos uma igreja que usamos uma série de coisas que não tem nada a ver com a fé cristã, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aqui eu não sou radicalmente contra. Por exemplo, Pedro, ele orou por lenços porque ele não conseguia chegar a determinadas pessoas, ele orou por roupas, a sua sombra passou e curou muitos enfermos. Mas existem certas coisas que nada mais são do que aquela carga de coisas que nós trouxemos da nossa antiga fé e da nossa antiga religião, e que não tem nada a ver com a fé evangélica. E aí nós produzimos situações como uma pastora que tem lá na Paraíba, que chegou ao meu conhecimento, que ela é chamada pastora ostentação, né? Ela chega a cobrar ingresso para que as pessoas possam acessar a sua igreja. Ela fez outro dia uma live que tinha mais ou menos 100 mil pessoas, segundo ela. Eu vi o vídeo e ela pedindo R$7 de cada pessoa durante 7 semanas. Agora, imagine que não precisaria ser 100 mil, pelo menos 1.000 pessoas dessem 7 mil durante 7 semanas. Qual é a arrecadação que ela teria em função disso? E ela tem um companheiro que não sei se é marido, tudo, e eles ostentam carros caros, roupas de 20 mil reais, tudo em nome da fé. E aí a igreja acaba se tornando uma espécie de império pessoal. E a igreja não é nossa, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. E aí, dentro desse contexto, a pseudo-unção e o pseudo-poder acaba se transformando numa espécie de demonstração de fé perante os outros. E aí, aquele ar de superioridade em função da pseudo-unção que de repente aquela pessoa carrega. Mas o mais interessante é que essa unção, ela não se reproduz em fruto. Os frutos precisam andar junto com o carisma, com os dons. E aí, eu olho para a palavra de Deus e vejo uma comparação que Jesus faz. Ele olha para a igreja de Éfeso e diz que a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinária, uma igreja que tinha doutrina, mas não tinha amor, não tinha unção, não tinha carisma. Já a igreja de Tiatira tinha o carisma, tinha unção, mas não tinha doutrina, porque permitia Jezabel ensinar entre eles. E o que falta nisso tudo? O que falta é equilíbrio, porque nós temos igrejas tradicionais que têm a doutrina, que têm a ortodoxia correta, né? Que tem a palavra de Deus ensinada de uma forma plena e real, mas não tem a unção e o carisma que aquelas outras igrejas têm. E aqui não é uma crítica, é apenas uma reflexão para que a gente volte para aquilo que é necessário, que é o equilíbrio das coisas. É que nós dependermos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai nos conduzir por meio da palavra e através da palavra nos tornar uma igreja sadia, uma igreja que tenha unção, carisma, mas ao mesmo tempo tenha doutrina, tenha a teologia correta para que possa andar de forma correta, sem necessidade de amuletos, sem ser levado por enganos, porque quantas pessoas são enganadas por essas doutrinas? E aí nós olhamos para o texto lá em Atos capítulo 2, do verso 42 em diante, que diz que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles tinham unção, eles tinham poder, eles tinham carisma, eles operavam milagres, mas ao mesmo tempo eles tinham a doutrina, o ensino correto da palavra de Deus, que é o que vai nos tornar de fato
uma igreja relevante e uma igreja sadia. Não à toa, muitas pessoas acabam indo para a igreja, se sentem enganadas e se distanciam do Evangelho, não por culpa de Deus, mas por culpa do falso ensino, que precisa ser combatido. E aí não é uma questão de julgar, porque a Bíblia diz que as árvores você conhece pelos frutos, e os frutos estão aí. Enquanto a gente vê pessoas com esse tipo de comportamento no meio da fé cristã, que muitas vezes nas suas redes sociais tem milhões de pessoas, qual é o estrago que essas pessoas trazem para o seio da igreja? E nós precisamos nos levantar como voz profética, como uma voz doutrinária, para realmente trazer o povo ao equilíbrio correto, para que ande na unção, no poder de Deus, mas ao mesmo tempo na doutrina, no ensino correto da palavra de Deus. Equilíbrio é a palavra. Deus é um Deus equilibrado. Não à toa, Salomão disse assim: Senhor, não me dê muito, para que tendo muito, eu me esqueça de ti. E também não me dê pouco, para que tendo pouco, eu não venha blasfemar com o teu nome. Equilíbrio. Nós precisamos disso. Até amor demais não é bom. Nós precisamos ter o equilíbrio de Deus na nossa vida, para que a gente possa ter a fé correta e caminhar na forma que o Senhor quer que a igreja dele caminhe. Seja uma igreja poderosa, de unção, de carisma, mas uma igreja que tenha o ensino correto, a doutrina como o norte na sua conduta de fé. Em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.